É. A Najara é campeã de lives. Nossa, eu sou quase um youtuber já quase. É, pelo menos a gente Muito aprendeu bom. isso, não é? Nossa, tanta live, mas é gostoso. Essa Nós, semana tem 4. nós já estamos ao vivo, só vou esperar um pouquinho as pessoas chegarem para a gente começar. Bom, Ok. Kátia, é aquela sua exposição com aquelas fotos maravilhosas que você tem das mulheres negras. O projeto é um projeto maravilhoso que acontece desde 2012, né? Aham. Onde a exposição ela se tornou uma ferramenta para se discutir racismo, feminicídio, colorismo, né? E hoje ela está na casa, num terreiro, que é o terreiro do Pai Wagner do Ogum, né? E o Pai Wagner é um grande parceiro desse projeto. E uma outra parte dela está num sítio onde se trabalha a questão da permacultura, sobre oficinas do verde. Então, foi dividida a exposição Ah, para tá. atender as necessidades. E às vezes a gente faz isso mesmo, né? Olha, eu quero E, fazer, Kátia, de novo lá na Assembleia certo, Legislativa. A gente faz uma nova vamos rodada fazer. assim que voltar a funcionar presencialmente, porque as pessoas gostaram muito. Eu acho que vale a pena fazer mais uma, entendeu? No mesmo Vamos lugar que fazer você foi, né? A gente faz assim que, porque agora não está funcionando não está aberta ao Uhum. público, Não, né? Está não. tá fechada, mas assim que ela voltar a funcionar, a gente articula de novo, tá bom? Sim, Foi muito pode legal contar aquela comigo. O exposição. projeto ele está sempre ao dispor aí do mandato e é Ótimo. importante a gente fazer essa parceria, viu, Janás? E é importante divulgar para que as escolas levem também, para você levar em escola pública, para que os alunos tenham acesso a esse debate. É fundamental, né? Exatamente. E eu Eu queria queria. aproveitar aqui, Janás, e falar em mulheres negras. Eu acho que a mãe Denise de Oxum, lá do Imbuguaçu, tá vendo a gente aí. Ela Olha, eu vou falou dar um que abraço para ela, Denise. Maravilha. mãe Um grande Denise, abraço para você, lá maravilhosa. do Iguaçu. É. E Mandar a um minha abraço para parceria ela. com ela não acaba nunca. Agora nós estamos com outro projeto, depois quero falar um pouco com você sobre isso. Tá E ela bom? foi uma das responsáveis pela aprovação da lei. A lei que nós Sim, aprovamos, a que você marcou, a gente foi, e ela batalhou exato. bastante, né, pela lei estadual. Aquele evento que nós fizemos há 2 anos atrás, não foi Há isso? 2 anos atrás. Eu tenho vídeo até hoje. É mesmo, aquele Eu evento. tenho vídeo. Eu posso te mandar depois. É Ah, eu quero maravilhoso. ver assim, quero assistir. Olha, eu quero só abrir a nossa live já falando uma coisa importante, que tem aquela música dos Secos e Molhados, os ventos do norte não movem moinhos, mas os Sim. do sul movem. Estão movendo agora nesse momento, porque nós temos duas notícias interessantes. A primeira é do Chile, o plebiscito que houve, o referendo, né, Uhum. a consulta popular que houve, que foi vitoriosa para mudar a Constituição do Pinochet de 1980, neoliberal, que destruiu o Chile nas áreas sociais, mas que tem, além disso, uma grande novidade, que metade da Constituinte será de mulheres, vai ter paridade de gênero. Nossa, Isso aqui é algo muito maravilhoso. interessante, né? Isso na América Latina, que é um continente machista, entendeu? Então, ali mostra também que as manifestações do Chile tiveram a participação fundamental das mulheres, do movimento feminista, e as mulheres conseguiram essa vitória importante. Imagine, é algo inédito, dificilmente existiu em algum lugar do mundo, né, onde você tem Importante, hein? paridade, homem e mulher, né, de gênero. Maravilha. E a segunda boa notícia é a da Bolívia também, além da eleição do partido do Evo Morales, que volta ao poder, à presidência da República, não com ele, mas com quem era o vice dele. Tem uma notícia interessante, que o Senado teve eleição também para o Senado. E dos 36 senadores, olha só, Edmilson,
20 são mulheres. Tem mais mulheres do que homens no Senado. Que maravilha! Nós temos muitas candidatas mulheres nessa eleição, sobretudo para as prefeituras. Olha, tem a Kátia em Itapecerica, que eu já quero apresentar, que conheço já há um bom tempo, que é militante do movimento negro, de cultura, ajuda muito na área da educação também, Itapecerica da Serra, Kátia Trindade. A professora Najara Costa também, que é uma defensora da educação pública, do movimento negro, de luta antirracista, enfim, ela tem várias credenciais, tem dado uma grande contribuição nesse momento para o debate político. E o professor Edmilson Costa, a Najara é de Taboão da Serra, ela é a nossa candidata prefeita de Taboão da Serra, a Kátia Trindade em Itapecerica, e o Edmilson, professor Edmilson, é em Franco da Rocha, Edmilson Costa também, que é um militante da POESP, grande defensor da escola pública, dos profissionais da educação, está em todas as lutas da educação e de outros movimentos também. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mas, Edmilson, hoje nós somos minoria, porque se você pegar aqui na Grande São Paulo, tem muitas candidatas mulheres ao executivo. Então, a Najara, em Taboão, a Kátia Trindade aqui em Itapecerica, nós temos em Osasco também a Simone, né, que é mulher, e são mulheres negras, viu? Tem essa questão também, essa marca. Nós temos a Suzete, a professora Suzete, em Jacareí, também, que é professora da rede estadual, é uma mulher negra, militante da educação e do movimento negro, da luta antirracista. Nós temos várias aqui na região, viu? Em Diadema também, isso falando pelo PSOL, ou pelo PT, das forças mais... Jundiaí também. Aqui, meu vizinho Jundiaí, nós temos a Cíntia, Isso, Jundiaí. Nós temos em Vinhedo também a Virgínia, não é? Virgínia. Enfim, é uma novidade interessante. É a primeira vez que você tem um número grande de mulheres negras. Isso não estou falando nem para a vereança, para a Câmara Municipal, falando para as prefeituras. Né? E a maioria delas professoras, educadoras, pessoas ligadas à educação, são pessoas da rede pública, que militam na escola pública, na defesa da educação. É um novo perfil. Eu acho importante que a gente tem que ocupar esses espaços institucionais. Mas a ideia hoje é ouvir vocês. Eu quero começar com a Najara, foi a primeira que chegou aqui no nosso aplicativo. A Najara é professora da rede estadual, professora da Universidade Zumbi dos Palmares. Ela dá aula de sociologia, mas ela pode falar um pouco mais. E ela é a nossa candidata à prefeitura pelo PSOL em Taboão da Serra. Então, eu queria que cada um de vocês falasse uns 10 minutos sobre a situação da cidade, o que vocês estão enfrentando aí. Sei que vocês enfrentam o fisiologismo, o clientelismo político, a violência, muitas vezes até mesmo crime organizado. Não é fácil fazer campanha nos municípios da Grande São Paulo, tem máfias, grupos, né, com um poderio econômico terrível, ajuda do governo, eles usam a máquina, enfim, mas é importante que vocês falem um pouquinho sobre isso. Depois faz mais uma rodada para falar da questão da volta às aulas, como que está essa questão na cidade de vocês. Então, vamos ouvir primeiro a Najara Costa. Boa noite, Carlos Gianazzi. Um prazer estar aqui novamente falando sobre educação, falando sobre esse tema que nos é tão caro e que é tão debatido nas eleições e não aprofundado, né? Porque muito se coloca aí da pauta de educação de forma bem deturpada e de uma forma que é oportunista até, né? Todo mundo quer falar de educação, mas na verdade precarizam o trabalho do professor. Então, aqui em Taboão da Serra, essa é uma pauta bem importante, porque nós temos aqui no município uma questão muito retrógrada, que é a questão das ADIs, ADEs, que o deputado ele acompanha há bastante tempo também. A gente tem cargos aqui de semi-escravidão, porque as pessoas recebem menos que um salário mínimo para executar aqui uma função que é uma função de professor e que não é reconhecida enquanto tal. Então, nós temos aí essa precarização dos serviços públicos,
públicos, ao mesmo tempo que temos também essas empresas que são contratadas aí pela prefeitura, né, e são contratos bem obscuros, e que fazem aí a gestão de vários processos dentro da educação, né, a gente não vai citar aqui, não vou citar aqui o nome das empresas, mas são empresas com contratos milionários, que são parcerias que são feitas já desde a campanha com os grandes empresários e que, de fato, precarizam o trabalho da educação, né? Taboão da Serra se orgulha, né? O governo se empolga bastante toda vez que fala do IDEB, porque realmente o IDEB aqui de Taboão da Serra, ele é o maior da região, mas quando a gente vai averiguar quem constrói esse IDEB, que são os profissionais da educação, esses profissionais da educação, eles não são valorizados, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a questão das creches, todos os lugares que a gente está circulando pelos 4 cantos da cidade e a gente tem escutado muito das mulheres o fato de não termos creches para as crianças. Então, assim, do que adianta ter um IDEB alto, sendo que você não tem vaga na creche, né? A mulher, ela precisa dessa vaga na creche, né? A família precisa, mas especialmente as mulheres, especialmente as mães solo, precisam dessa vaga na creche para poder deixar os seus filhos para que elas possam trabalhar, ter aí esses recursos para trazer o alimento para dentro de casa. E tá faltando vaga na creche, é quase que muito difícil a pessoa conseguir vaga na creche. A gente não tem sequer os dados sobre isso, né, sobre essa fila imensa de espera para essa vaga em creche, e nós temos aí o maternal Jardim 1 e 2, que também não é mais no período integral, né, o governo atual, ele tirou esse benefício, não, esse direito, né, das mães deixarem os filhos na escola, o maternal Jardim 1 e 2, no período integral, então agora você só tem o meio período, né, que é muito complicado para as mães que precisam aí deixar os seus filhos para trabalhar especialmente. Então, essa questão dessa precarização do trabalho, né, quando a gente fala, por exemplo, da questão racial, que é uma questão que a gente tem levantado, o nosso plano de governo, ele, inclusive, a gente incorpora isso em vários aspectos, né, porque não é simplesmente falar que vidas negras importam, que a gente vai fazer uma educação antirracista, mas é criar mecanismos de combate a esse racismo estrutural. Se a gente percebe quem é que está trabalhando nessa base, quem são os trabalhos precarizados dentro da administração pública, nós vamos perceber que são as mulheres negras, são os homens negros, mas especialmente as mulheres negras na área da educação, que são as PAPs, que são as ADIs, ADEs, e que são pessoas ali que estão nesse fronte da educação e que não são valorizados. Então, o nosso projeto é especialmente para que a gente possa reverter isso. Nós temos uma situação de pandemia aqui que o atual prefeito não decretou, né, não publicou um decreto onde ele retira, né, onde é determinado aí que não voltaremos às aulas esse ano. Ele simplesmente falou em uma entrevista, porque fez uma pesquisa e a maioria dos pais não vão voltar com seus filhos às aulas, mesmo que elas voltem. Então, a partir dessa pesquisa, ele determinou que não vai voltar mais às aulas esse ano, né? Ele disse em entrevista, mas não há um decreto publicado nesse sentido, o que torna frágil também essa questão de como a gente conduz essa educação e que não está baseado, inclusive, na ciência, né? Porque não há a perspectiva de voltarmos às aulas quando houver uma vacina, né? Então, a educação ela é tratada com muito descaso, ela é tratada como moeda de troca, né? A gente faz parte aqui, na campanha que a gente desenvolve aqui, a gente tem muito essa questão do pedagógico de fazer a campanha, não é simplesmente você jogar o papel com o teu número né, no portão de alguém, mas é trazer esse debate sobre a cidade, e trazer esse debate sobre a cidade num momento de pandemia. Eu não sei se eu caí. Eu acho que eu caí, eu não sei se eu caí. Não caiu não, é que eu deixei você na tela. Ah, tá, desculpa. Nesse momento de pandemia é muito complexo porque nós temos aqui um momento onde a gente não consegue fazer a gente tem o compromisso de não fazer aqui esse adensamento de pessoas, trazendo isso para uma discussão mais próxima, né? Porque política a gente faz olho no olho e a gente faz discutindo com a população. Então, nós temos esse comprometimento de não trazer aglomeração, então nós fazemos esse diálogo com a população
a partir de uma responsabilidade, a partir de todos os protocolos de segurança, né, especialmente pelas redes sociais. Agora há pouco, antes de começar a live aqui, a gente falava que a gente tem feito muito esse debate nas redes sociais, coisa que eu nunca fiz na vida, a gente aprendeu a fazer, porque a gente tem essa seriedade de tratar a política com seriedade e a partir também da perspectiva do entendimento do que faz um político, né? Eu sou candidata a prefeita em Taboão da Serra, então o que faz um político nesta região? Qual é a função do executivo municipal? Qual a função do legislativo? Definitivamente, a função dos políticos locais não é ter a agenda do posto de saúde, não é ter a agenda da creche, né, e determinar que criança que vai entrar na creche porque tem um contato com determinados políticos locais. Então, o que a gente vive de fato é esse clientelismo político, né, onde as pessoas conseguem vaga em consulta médica, vaga em saúde, em postos de saúde, ou vagas em escolas, muitas vezes, a partir desse conhecimento com políticos locais. E é isso que a gente precisa quebrar. Então, a nossa grande bandeira, o que nós temos trazido enquanto perspectiva para a nossa campanha, no formato de pensar aí a estrutura da nossa cidade, pensar um novo projeto de cidade que seja democrático, que seja uma cidade para todos e para todas, é especialmente trazer serviços públicos de qualidade. E a partir dessa valorização desses profissionais da saúde, dos profissionais da educação, dos profissionais da saúde e a valorização do serviço público como um todo. Então, eu também sou professora do Estado, nós vivemos a mesma questão, né, no governo do Estado, porque são aulas remotas, agora eu estou licenciada por conta da campanha, mas é esse grande descaso, né, como se a escola fosse esse depósito de pessoas, não se pensa numa escola que conduza a esse aprendizado, onde as pessoas possam refletir sobre o mundo ao qual a gente vive, né, inclusive num contexto de pandemia, onde as coisas se tornam muito mais complexas, e a escola é pensada justamente como um depósito de pessoas, para que as pessoas fiquem na escola, mas que elas não façam essa reflexão do que realmente é importante para que a gente possa pensar a nossa vida em sociedade, né? Então, mais do que trazer a questão do aprendizado neste momento de pandemia, a gente precisa também trazer reflexão sobre o mundo que a gente vive e trazer a questão que as vidas a gente não vai, não tem jeito, né? As vidas estão em primeiro lugar. Não adianta pensar numa volta às aulas nesse momento, seria uma grande imprudência. Então a gente percebe que é necessário fazer esse debate no sentido de que o aprendizado a gente vai conseguir reconstruir, a gente vai fazer o contraturno, a gente vai se desdobrar para que a gente consiga correr atrás desse tempo perdido, que não é perdido, né? É um momento de pandemia, onde o mundo está se reinventando, mas a gente precisa pensar que as vidas precisam estar em primeiro lugar e que isso precisa ser levado a sério. Aqui em Taboão, por exemplo, está tendo um grande descaso nesse contexto de pandemia, então a gente já percebe vários novos casos, né? Ficou aí vários dias sem mortos, né, por Covid na cidade, e agora a gente já percebe aí um aumento considerável do número de infectados e mortos nos últimos dias por conta dessa abertura, né, como se as pessoas estão achando aqui que o governo, inclusive a aglomeração que é causada no momento de campanha, né, que a doença passou, mas ela não passou, ela está aí da mesma forma, ainda não temos vacina, né, e é muito necessário que a gente pense a perspectiva da educação, mas trazendo para essa reflexão sobre a cidade, sobre a democratização da cidade, a partir desse levantamento do que a gente precisa considerar como adequado para esse momento e o que deve estar em primeiro lugar neste momento, que são a vida das pessoas. Ótimo, Najara, por enquanto, muito obrigado pela sua intervenção, deixa eu trazer todo mundo de volta. Só antes de passar para a Kátia, que é a nossa candidata a prefeita de Itapecerica da Serra, eu quero só fazer um comentário rápido, Najara, aí da cidade de Taboão, que tem um grupo muito bem organizado de educadoras de educação infantil. Elas estão acompanhando aqui a live. Estou vendo, estão se manifestando, e eu tenho uma boa notícia, Najara, para elas, que na Universidade de São Paulo, na USP, nós temos uma luta antiga, desde 2013, para a transformação dos cargos das professoras das creches da USP. Lá elas eram consideradas, era um cargo até machista, técnico de apoio educacional, que é um absurdo técnico, né? E nós conseguimos aprovar uma lei em 2013,
E só que daí a USP não queria cumprir, e só agora que saiu definitivamente a transformação dos cargos já. Então foi uma vitória importante da semana passada, que a gente está comemorando, porque abre um precedente, uma jurisprudência para os outros movimentos do Estado de São Paulo. E como é uma conquista recente, isso nos ajuda nesse movimento geral que nós temos, somos todas professoras, ou seja, que todas as educadoras de educação infantil, não importa a designação, se é monitora, se é ADI, isso não importa, ela é uma professora, ela tem que ser enquadrada na carreira do magistério. Essa é a nossa luta, e a Najara tem apoiado bastante. Em Taboão tem um movimento muito forte, muito bem organizado. Tá? Vou passar, então, agora para Kátia Trindade. Kátia, fala como que está a situação aí na sua cidade, Itapecerica da Serra. Gianazzi, eu queria dar uma boa noite para quem está aí nos assistindo, né? E, mais uma vez, é muito bom ouvir a professora Najara, e ela trouxe um problema que é recorrente também em Itapecerica da Serra, com a questão das ADIs. E nós temos uma outra questão, que é a terceirização das empresas que fornecem a merenda escolar, Gianazzi, e não é uma merenda de qualidade, e a nossa intenção, no primeiro momento, é buscar o apoio e a parceria dos produtores locais, né, uma vez que aqui em Itapecerica da Serra existe uma zona rural importante, e muitas vezes as merendas vêm de fora, são manipuladas de forma incorreta, não tem qualidade, não tem um alimento vivo para a criança, né? Muitas vezes a escola tem a horta, mas geralmente a criança não consome daquela horta, né? Então, a importância da gente buscar o alimento fresco, o alimento local, dos produtores locais, para fazer girar a economia também, e valorizar, né, essa produção local ou regional, digamos assim. Outra questão é o retorno das aulas. Nós entendemos, nós do PSOL e do Movimento Negro, uma vez que eu sou coordenadora do Movimento Negro Unificado aqui em Itapecerica da Serra, nós entendemos que não existe possibilidade de retorno, não existe, até pela questão da segurança, até pela questão dessa crise sanitária que vem afligindo o Brasil, né? Mas principalmente a cidade de Itapecerica da Serra. Então, nós entendemos que ainda não é o momento e que nós não temos uma infraestrutura que garanta a segurança do funcionário da escola, do educador e do aluno. Então, não tem nenhuma possibilidade de retorno nesse momento, aqui em Itapecerica da Serra. Outra questão que é importante a gente colocar aqui, que nós estamos numa área de manancial, né? Itapecerica da Serra hoje é de cerca de 80% de área de manancial, e nós precisamos ter um modelo de desenvolvimento econômico e social na cidade, né? Hoje a cidade é uma cidade dormitório, porém nós temos um bioma, né, uma mata que ainda está preservada, apesar do desmatamento, das queimadas. Itapecerica ainda tem essa preservação da Mata Atlântica. Nós temos um potencial, né, bacias hidráulicas com propriedade para fornecer água para toda São Paulo, a partir da Mata Atlântica aqui, da Guarapiranga. E nós precisamos entender que o nosso modelo de desenvolvimento ele não pode ser como o de São Paulo, né? Ele tem que ser um modelo que tenha o respeito com a natureza, tenha respeito com esse bioma, com essa fauna, né? Nós temos aí o caso ali do Itacoaciara, onde a pedreira do Votorantim, ela, com a proposta de trazer mais vagas de trabalho, ela quer aumentar a potência da pedreira, né? E isso não vai funcionar, essas vagas de trabalho não virão, e o preço que Itapecerica da Serra vai pagar é um preço alto demais. Então, nós temos que ter essa consciência
da preservação. A gente entende que Itapecerica da Serra tem um potencial turístico muito grande, né, com o ecoturismo, tem um potencial de turismo cultural, patrimonial muito grande, uma vez que a gente ainda tem algum resquício do Brasil colonial na cidade, né? Existe ainda uma arquitetura, existe residências de taipa de pilão, existe uma história a ser contada e que a grande maioria, e nem mesmo os moradores da cidade conhecem. Então, a importância do turismo, da gente priorizar também o turismo hoje, é primordial. E nós temos o outro turismo, que é o turismo de eventos e o turismo religioso, que pode ser trabalhado em Itapecerica da Serra, vai gerar emprego e renda, né? Vai gerar uma chegada aqui em Itapecerica de turistas, e a gente tem um número que a cada 30 turistas na cidade, a gente consegue gerar uma vaga de emprego. Então, a importância da gente preservar também passa por um novo modelo socioeconômico. Nós não podemos querer nos comparar, por exemplo, em São Paulo, a gente não pode ter indústria aqui, né? A gente não pode ter um complexo comercial imenso. Então, nós temos que entender que a gente precisa mudar o paradigma, a gente precisa tratar a questão econômica, mas também tratar de preservar o bioma para que a gente possa manter tudo isso e, a partir disso, trabalhar o turismo na cidade de Itapecerica da Serra. Infelizmente, muitos prédios ainda não são tombados, mas nós temos um movimento aqui na cidade que luta pelo tombamento de, por exemplo, o prédio da Câmara Municipal, que data de 1956, o prédio da Santa Casa, que data de 1921. Nós temos a primeira caixa d'água do século XVIII, onde as baldeadeiras, que a grande maioria das baldeadeiras eram mulheres negras, né? E aí existe ainda essa primeira caixa d'água, de onde elas tiravam com balde a água e vendia no núcleo da cidade. Mas também Itapecerica da Serra é uma cidade desigual, muito desigual. Então, a grande maioria dos homens e mulheres negras, elas não trabalham aqui na cidade, elas trabalham fora, né? Usam um transporte que é extremamente precário. Existe somente uma empresa de transporte em Itapecerica da Serra, que é a Miracatiba, onde não existe a fiscalização, não existe fiscalização dos serviços, e os serviços entregues à população são muito, muito precários, né? Os ônibus sempre superlotados, o usuário do ônibus arriscando a sua vida para poder ir trabalhar, para ganhar o seu pão, e não existe hoje na cidade, ao ver do PSOL, uma fiscalização desse transporte, deixando a população à própria sorte. Então, a necessidade de reestruturar o sistema viário da cidade, né, de buscar novas vagas de emprego para a população e fazer com que o recurso financeiro ele gire aqui na cidade de Itapecerica da Serra. Então, hoje, essa é uma deficiência que nós temos muito séria, né, da questão de vaga de geração de emprego e tudo mais. Nós temos a questão, hoje, de uma Câmara Municipal com 12 homens, 12, e nós não temos a representatividade feminina, não temos a representatividade negra. Hoje, nós não temos um representante que a gente possa, né, dizer que representa a gente de verdade. Não existe isso aqui em Itapecerica da Serra. E essa é a luta do PSOL, né? Nós temos nossas candidatas, que é a professora Nájila Soares, professora Giane Garcia, professora Vanusa, a Adriana Abelhão, espero não ter esquecido de nenhuma das mulheres maravilhosas. Se eu esqueci, vocês falem aí para mim, meninas. Nós temos o professor Cláudio, professor Ronaldo, professor Newton, o Cláudio Marta, acho que eu falei todo mundo, né?
Sim, acho que eu falei todo mundo. Só tem professora em Itapecerica, hein? Então nós temos a chapa da educação. A chapa da educação. E nós temos o GR13 Grelão, que é um artista da cultura hip hop, né, que tem um trabalho maravilhoso na periferia, faz um trabalho com as crianças da periferia, do Parque Paraíso, e também, por outro lado, nós temos uma falta de representatividade da população de terreiro. Hoje, a população de terreiro ela é quase marginalizada aqui em Itapecerica da Serra. Então, às vezes, como eu tenho muito contato com essas entidades, nós temos as comunidades tradicionais, né, são os povos de terreiro, e também os povos ciganos. Nós temos aqui um acampamento cigano há muitos anos, às vezes eles saem, se deslocam e depois eles voltam, mas eles também têm dificuldade de acessar esses bens públicos, por exemplo, os postos de saúde, muitas vezes, como a maioria não tem documentação, eles têm dificuldade de acessar esses lugares, então nós temos que pensar também nessas comunidades tradicionais, né? Nas mulheres negras, hoje, que para ter acesso ao serviço, ao sistema do SUS, muitas vezes elas saem de manhã para trabalhar e chegam 10 horas da noite, que horas que elas vão se cuidar? Então, nós temos essa questão da deficiência do acesso dessas mulheres, e uma outra questão que nós temos aqui, que o PSOL, ele sempre bate nessa tecla, é a questão da população LGBTQI+, né? Então, nós temos mulheres trans, nós temos o próprio sistema do SUS, que dificulta esse acesso dessa população, dessa comunidade, e que a gente precisa repensar, não só na saúde, como na educação, na inclusão. Uma outra questão, Gianazzi, que era importante a gente ressaltar aqui, é um fenômeno que acontece nessa última gestão aí do Jorge, é a questão da centralização do sistema do CAD único. Então, aquele munícipe que precisa fazer o seu cadastro do Bolsa Família ou o seu recadastro, ele precisa se deslocar, ou seja, ele gasta em torno de R$10 para ir até o centro, para poder fazer o seu cadastro ou o seu recadastro, e, às vezes, se faltar qualquer documento, ele tem que voltar de novo para a casa dele, e aí ele vai gastar mais R$10, para que ele possa concluir o seu cadastro. E aí isso não é possível, porque não é isso que o sistema SUAS ele prega, né? Ele prega a descentralização. Esses serviços, eles têm que estar à disposição do munícipe, próximo da sua casa. Não é possível o munícipe ter que se deslocar até o centro da cidade para poder realizar o seu cadastro ou o seu recadastro. Então, isso não contribui para a democratização desses serviços. Então, é o que a gente acaba reivindicando, é a nossa bandeira aqui do PSOL aqui em Itapecerica da Serra, para democratizar, para humanizar e para trabalhar para o coletivo em geral. Ótimo, Kátia, muito obrigado pela sua intervenção. Está aqui o Ronaldo Luiz, que é o candidato a vereador aí na cidade, fazendo uma intervenção. Eu vou passar, então, agora para o nosso querido professor Edmilson Costa, de Franco da Rocha, grande militante da educação, da PUESP. Eu tenho acompanhado a sua luta. Edmilson, tenho ido lá com você nas escolas da sua região, de vez em quando você me convoca, eu vou, e eu conheço bem a sua luta. Parabéns. A palavra é sua. Boa noite a todas e todos. Boa noite, deputado Gianazzi. Quero agradecer por essa oportunidade. E as companheiras aí, nossas companheiras, Kátia, Najara, parabéns. Já falei essa grande abordagem aí, e a todos e todas que nos acompanham nessa conversa aqui. Eu sou professor Edmilson, professor da Rede Pública Estadual, sou conselheiro regional e estadual da PUESP e militante aqui dos movimentos sociais há quase 3 décadas em Franco da Rocha, numa luta frequente
que não para, né? Uma luta dinâmica na defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas eu queria dividir a minha fala aqui, Janaz, em dois tópicos, em dois momentos. Falar isso primeiro sobre as eleições, né? E o segundo momento falar sobre a educação. E aí, já pegando aqui um gancho na fala das companheiras Kátia e Najara, tem uma certa semelhança às cidades da grande São Paulo, no que tange a política local. Franco da Rocha também é uma cidade dormitório, hoje com aproximadamente 155 mil habitantes, né, e 100 mil eleitores. Batemos ali o recorde dos 100 mil eleitores nas eleições desse ano, 2020. E Franco da Rocha, acho que as outras cidades da grande São Paulo, do país, não é diferente, não são diferentes. Aqui tem uma oligarquia de 6 famílias mandatárias que se reveza no poder há 75 anos. É um absurdo. Há 75 anos. Aqui é a coisa de avô, prefeito, pai, prefeito, filho, e vai indo de geração em geração, que é o caso do atual prefeito. E por conta dessa oligarquia política de Franco da Rocha, da falta de alternância, é que o PSOL apresenta nossas candidaturas como alternativa, candidatura socialista de luta e de um educador socialista, que é a minha candidatura, o professor Edmilson, e da nossa vice, Betânia. Franco da Rocha, ela ficou uma cidade largada a essas famílias tradicionais que governa como se fizesse da prefeitura e também da Câmara um estamento seu, né? Nós, aqui, a população costuma dizer que a Câmara é um puxadinho da prefeitura, do Poder Executivo, e a prefeitura é um feudo dessas famílias. Por isso, da nossa candidatura. E aí, eu acho que é o que nós estamos assistindo no país, nas cidades, aqui na grande São Paulo, Franco da Rocha, nós estamos enfrentando o poder da máquina mesmo, enfrentamento desigual, né? É aquela frase do Trotsky, é desigual e combinado a luta aqui, porque está enfrentando aqui o poder econômico das famílias tradicionais, a maçonaria aqui também é forte, o comércio apoiando essa figura, e por outro lado tem a candidatura pé no chão, do PSOL, que se opõe ao governo federal, se opõe ao governo Bolsonaro, com o desmonte que faz na educação pública, na saúde, com a privatização, e nos opomos também o prefeito local, que é uma gestão do PT, uma gestão que não deixa nada, não deixa saudade do PSDB, deixa o PSDB no chinelo, pelo contrário, também aqui a gestão petista fez um entreguismo no serviço público, terceirizou, privatizou tudo, a merenda escolar, o serviço de limpeza das escolas, da saúde pública, desativou 3 escolas públicas municipais aqui nesses 8 anos de gestão do PT. Então, foi por com essas políticas neoliberais, ultraliberais, do PTB, do PSDB e agora 8 anos do PT, que nasceu a construção das nossas candidaturas. E nós estamos andando nos bairros, nas vilas, nossas caminhadas, uma candidatura pé no chão, e recebendo centenas de apoio de trabalhadores, trabalhadoras, movimento. Aqui tem um assentamento, Genase e ouvintes, do MST, fizemos um debate político com eles, com uma carta de representatividade deles, uma carta de compromisso que eles fizeram, e nós assumimos, porque o assentamento do Dr. Maribal Domingo aqui, que na divisa aqui de Franco da Rocha com Cajamar, mais perto de Santa Franco da Rocha, produz aqui também alimentos orgânicos, e pasme, Franco da Rocha já tem em torno de 30% das terras aqui são públicas, pertencem ao Estado e ao município, e há uma produção não só nesse assentamento do MST, como também tem o outro lado da cidade, que tem pequenos agricultores, agricultura familiar, e a prefeitura, a atual gestão do PT, abandonou esses pequenos agricultores, abandonou esse assentamento para ir comprar produtos lá com agrotóxico do CEAGESP, de empresas aí. Então, cometeu um crime contra esses pequenos agricultores que poderia não só oferecer uma alimentação saudável, de qualidade, orgânica, às nossas crianças, meus filhos que estão na escola pública do município de Franco da Rocha, mas também como
desenvolver essas regiões e gerar emprego na região. Então, lamentavelmente, a gestão do PT aqui em Franco da Rocha é uma tragédia. Foi e é uma tragédia. E como se isso não bastasse, eles agora, depois de 8 anos de governo, entregam a prefeitura para um direitista do PTB, um velho militante, informador, criador do PMDB, que estava lá há décadas no PMDB, naquela janela de abril, eles fazem um arrumadinho, desloca esse vice-prefeito do PMDB para o PTB, para agora apresentar como candidato a prefeito. Um candidato que já está há 4 mandatos como vice-prefeito de Franco da Rocha. 2 lá do PTB, quando ele era do PMDB e o prefeito era do PTB, e agora mais 2 mandatos, 8 anos, na gestão do PT. E outros também não são diferentes. Parece a candidatura de compadre e comadre, com fisiologismo, toma lá e da cá, sabe? Um verdadeiro, uma vergonha, na verdade. Uma vergonha. E aí, o PSOL de Franco da Rocha apresentou a minha candidatura e da minha vice, que é a Betânia, e nós estamos aqui enfrentando esse poder dessas oligarquias, mas, ao mesmo tempo, recebendo centenas de apoio de estudantes, trabalhadores honestos, servidores que, às vezes, não podem se identificar para não ser perseguido, que declara apoio a gente, pega nosso material, distribui, muitas vezes faz conosco também as caminhadas, solidária, panfletando, e é com esse espírito de luta que nós apresentamos um programa socialista na Franco da Rocha para mudar, de fato, essa triste realidade. Não é à toa que o nosso tema de governo aqui, o nosso lema aqui, é educar e cuidar para transformar Franco da Rocha. Porque a educação pública aqui, já emendando, antes de fazer minha outra fala, ela vai de mal para pior. Agora, o mês passado, o IDEB soltou os resultados, né, das escolas públicas municipais e do Estado. E, pasme, Franco da Rocha saiu uma pior da região. Tem aqui um chamado consórcio Simbaju, né, consórcio intermunicipal da Bacia Juquiri, que tem 5 cidades, né, da qual também nós, da subsede da POSP, atuamos em 5 cidades, que é Cajamar, Caeiras, Mariporã, Franco da Rocha e Francisco Morato. A educação do PT, aqui nessa gestão de 8 anos, é tão ruim, que Franco da Rocha ficou como pior na região. É o pior colocado. E há uma luta também aqui dos AES, Genasi. Há um grupo aqui de AES também que luta incansavelmente para ser reconhecido enquanto educadores. Né? Aqui também ganha o salário mínimo, salário de miséria. 8 anos de massacre, servidores públicos de Franco da Rocha, sofre 8 anos. Uma infração acumulada de 8 anos, em torno de 44% de perdas salariais nessa gestão desastrosa. Então, com essa característica que o professor Edmilson, as candidaturas do PSOL e Franco da Rocha, apresentam uma alternativa de mudança de verdade, alguém que vem de baixo da luta, da educação, mais de 20 anos de educação pública, para mudar essa história dessas oligarquias de Franco da Rocha, que já manda aqui há 7 décadas e meia, 75 anos, que é a idade da cidade. Essa é a nossa primeira abertura com a nossa candidatura aqui. Mas estou muito contente, muito feliz, que nós também, enquanto temos companheiras candidatas, nossa candidatura aqui é 50% mulheres, 50% homem. Ótimo. Olha, primeiro eu quero agradecer vocês pela participação, pelas intervenções, e dizer que vocês estão cumprindo uma tarefa histórica muito importante nesse momento, colocando os nomes de vocês à disposição desse processo eleitoral, à disposição do PSOL, das forças progressistas de esquerda, no momento difícil da história do Brasil, né? Que a gente enfrenta o protofascismo, a extrema-direita, o bolsonarismo, o negacionismo, o obscurantismo, né? A ignorância, a estupidez, que virou praticamente uma política do Estado brasileiro hoje. Então, vocês estão fazendo esse enfrentamento no nível mais geral do Brasil. Em São Paulo, que a gente enfrenta o governo Dória,
E vocês, além disso, enfrentam também as oligarquias coronelistas, Sim. clientelistas de cada região aí onde vocês atuam, que é mais difícil ainda. Então, vocês são 3 enfrentamentos: bolsonarismo, extrema-direita, o Bolsodória, né? E as prefeituras, as oligarquias, muitas vezes até o crime organizado, que toma conta da política em muitos desses municípios da Grande São Paulo, que a gente acompanha. Então, é um enfrentamento importante e vocês cumprem um papel fundamental que tem a ver, e nós estamos vendo aí, como eu disse, os ventos do sul movem moinhos, sim, está tendo uma mudança na conjuntura, o pêndulo da história está se modificando, ele está indo para um outro lado, gradativamente, não ainda com muita força, mas para a gente impulsionar o que está acontecendo no mundo e também no Brasil, é importante, nessa eleição municipal do dia 15, eleger a Najara Costa prefeita de Taboão da Serra. É muito importante eleger a Cátia Trindade prefeita da cidade de Itapecerica da Serra e o Edmilson Costa prefeito de Franco da Rocha. É importante que vocês ocupem esses espaços e sejam eleitas e eleitos com uma chapa forte de vereadoras e vereadores, com mulheres, com educadoras, com militantes da cultura, do movimento negro, da luta antirracista. Essa é a grande novidade dessa eleição, né? Esses segmentos todos ocupando espaço, e essa é uma grande contribuição para a mudança, para ajudar a mudança do pêndulo da história. A história está sendo alterada. Eu falei do Chile, da Bolívia, teve agora em Montevidéu a eleição, nós ganhamos, vencemos também a esquerda, o setor progressista, o México. Então, começa Chile, né? Essa nova Constituição, que será a Assembleia Nacional Constituinte, na verdade, é um grande avanço. E, por fim, o tiro de misericórdia vai ser a derrota do Trump nos Estados Unidos. Isso vai enfraquecer a extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas dia 15 de novembro é um dia importante também para a gente aprofundar e ajudar, elegendo vocês, a Najara, a Kátia e o Edmilson. É fundamental. Então, eu peço às pessoas que estão acompanhando que vocês não só votem na Najara, na Kátia e no Edmilson, mas que façam campanha, que levem as candidaturas para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, comunidade, igreja, bairro. É importante o empenho, não só o voto. A gente não pede voto, a gente pede mais que o voto, o engajamento nas campanhas para a gente mudar. E mudar a Grande São Paulo é uma grande contribuição para o Brasil, porque o PIB está aqui na Grande São Paulo, capital, as cidades em volta são cidades importantes. Então, toda força para vocês. Nós vamos aí divulgar as candidaturas de vocês nas nossas redes sociais, com as pessoas que nós conhecemos aí na região, e pedir que elas votem em vocês. Desculpa que a Kátia voltou, estava aqui. Então, nosso total apoio à candidatura de vocês. A gente faz uma última rodada só de considerações finais, para vocês deixarem uma mensagem final, agora que a gente já começa a entrar já para a reta final, os últimos dias de campanha. Faltam praticamente aí 19 dias, né? Nós temos mais 2 finais de semana só para fazer a campanha. Não está fácil, eu sei, porque a campanha presencial ficou difícil por conta da pandemia. Tem esse problema ainda para todos nós, mas nós estamos enfrentando esse desafio. Então, vou passar a palavra para vocês terminarem aí 3 minutos para cada uma de vocês, cada um, deixar a sua mensagem final da nossa live. Najara. Bom, é importante ouvir as colocações aqui dos colegas, candidatos também a prefeito aqui na região, nossos vizinhos, porque nós temos, é muito similar o que acontece, né? De fato, essas oligarquias locais, esse coronelismo, esse clientelismo, ele vem de geração em geração. Foi algo que a gente colocou no nosso vídeo institucional. Taboão da Serra tem 61 anos de emancipação e é historicamente marcada por esse coronelismo de poucas famílias que se perpetuam no poder. Isso precisa acabar. Nós temos 9 candidatos aqui em Taboão da Serra.
Serra, eu sou a única mulher candidata, sou a única negra, e isso pauta muito o assunto das eleições, né? Como foi dito, a gente vive nessas trevas e nesse negacionismo dentro isso atravessa a nossa perspectiva política de uma forma que a gente tem candidato a vice-prefeito que leva o título de professor e que votou a favor do Escola Sem Partido. A gente tem uma Câmara de Vereadores que votou a favor do Escola Sem Partido por unanimidade. Então, a gente vive essa realidade aqui em Taboão da Serra, que não é muito diferente das outras, dos nossos municípios aqui vizinhos, né, da Grande São Paulo. Então, foi dito, quando a gente colocou como pré-candidata o meu nome, o partido coloca como pré-candidata o meu nome, que eu era muito qualificada para a política, né, que eu não tinha cara de candidata e que eu era muito qualificada para ser da política, né? Porque o entendimento de um político dentro de Taboão da Serra, dentro da realidade que a gente vive, é esse cara mais velho, esse homem branco, essa família tradicional taboanense, né? Entre aspas, de família tradicional, mas são pessoas aí da política local e que permanecem aí colocando seus parentes próximos, filho, enfim, é passado de família, de geração em geração. Então, a gente vem quebrando esse protocolo, essa regra, o PSOL ele tem feito essa construção a nível nacional, e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Eu acredito que é um movimento agora que é estrutural, é um movimento estruturante, porque a gente vive agora a realidade dos Estados Unidos também, onde a própria questão racial está pautando a política americana. A gente possivelmente teremos aí a vice-presidente dos Estados Unidos, que será uma mulher negra. Isso é muito importante para toda essa narrativa do Black Lives Matter, mas também para trazer aí a perspectiva de pensarmos a política de outra forma, né? A condução desses espaços de poder que deve ser, sim, enfrentada dentro do que já foi posto, e deve ser incluídas ali mulheres, negros, e que a gente deve pensar a política para esses grupos que não são minorias, mas que são minorizados. Então, essa pauta das mulheres, professores, negros, que são grupos aí que são marcados dentro dessa perspectiva do obscurantismo, né, que são, enfim, que a gente é repudiado de várias formas, somos nós que estamos pautando a política, né, porque a gente desconstrói esse bolsonarismo e esse obscurantismo a partir das nossas colocações. Por isso há tanto medo desse debate. No fundo, é um grande medo de a gente desconstruir tudo isso, e a gente está se organizando, a sociedade está percebendo, inclusive, que a política pode ser feita de outra forma, que ela pode ser construída e ocupada de outra forma. Então, nós temos feito esse debate de uma forma mais aprofundada, e isso tem dado resultado. Então, agradecer a possibilidade dessa live, a possibilidade de conversar com os nossos, né, com as pessoas que estão participando, e trazer aí a população para essa luta conosco, porque é uma luta de todos nós. Nós precisamos de um município melhor, de políticas públicas melhores, de uma educação melhor. Então, votem 50, dia 15 de novembro, e vamos construir um novo formato de política em Taboão da Serra e em toda a Grande São Paulo. Obrigado, Najara. Então, olha, gente, quem mora em Taboão da Serra, quem vota em Taboão da Serra, tem que votar na Najara Costa, nossa prefeita, professora, educadora. Ela vai fazer uma revolução aí na cidade. Vou passar a palavra para a Kátia fazer as considerações finais, 3 minutinhos. Kátia. Bom, Gianazzi, muito obrigado pelo convite. Eu quero dizer aqui que quando eu descobri que a Najara seria a candidata por Taboão do PSOL, nossa, eu me enchi de muito orgulho e me senti muito representada, e quero também agradecer a coragem dela e do Edmilson aí nessa empreitada. O que eu quero dizer é o seguinte: eu lutei durante todos esses anos de militância dentro do movimento negro e do movimento de mulheres negras para que a gente saísse das caixinhas. Essa foi a minha luta. E muitas vezes eu fui até incompreendida, porque geralmente quando a gente pensava uma posição para o homem e para a mulher negra, ou era como coordenador de igualdade racial, ou dentro da área da cultura. E aí a minha briga sempre foi dentro do partido, que a gente tinha que ocupar espaços de decisão, ocupar esses espaços de poder. A gente não pode deixar de ocupar esses espaços.
com todas as dificuldades que a gente sabe que existe. Nós temos que ocupar esses espaços, nós temos que ocupar as secretarias. É necessário que homens e mulheres negros, eles ocupem secretarias, não somente uma secretaria de igualdade racial, mas toda e qualquer secretaria. Então, a gente precisa começar a mudança, a gente precisa aceitar e a gente precisa ir para a luta mesmo, para esse enfrentamento, porque eu acho que já é uma outra parte, né? A parte 2 dessa questão da ocupação de espaço pelas pessoas pretas. E fico muito feliz hoje de observar isso, e fico feliz de estar com os meus companheiros que sempre tiveram muito respeito comigo, né? Principalmente a cúpula hoje do PSOL de Itapecerica da Serra, o meu amigo Ferreirinha, e aí eu espero que eu não tenha esquecido o nome de ninguém, né, dos companheiros hoje, das companheiras que estão candidatos, a Giane, que me lembrou aqui, o José, que é o candidato mais jovem de Itapecerica da Serra, tá? E eu fico muito feliz dele ter topado participar, porque é verdade, não é fácil. Aqui nós estamos há quase 50 anos sendo governados pelo PSDB e depois, ou pelo PTB, mas é o homem, o branco, né? E é bem complicado a gente mudar esse paradigma, quebrar isso de vez. Então, nós estamos aqui para fazer essa mudança. O nosso lema em Itapecerica da Serra dessa eleição é Muda Itapecerica. Mudança, mas é mudança de mentalidade também, né? A mudança de mentalidade, a gente tem que preservar, a gente está com uma candidatura que está incluindo essas pessoas, inclusive, nós temos uma candidata da LGBT, que é a professora Nájila Soares, e eu fico muito orgulhosa desse time, muito orgulhosa mesmo, e espero sempre poder contar com os nossos queridos parlamentares. Obrigado, Gianazzi, porque você tem nos fortalecido nos municípios. Não é fácil a gente trabalhar a questão racial nos municípios, a questão de povos de matriz africana, e você conseguiu, mesmo com as dificuldades, nos apoiar. Então, no dia 15 de novembro, vote 50, vote PSOL, vamos fazer uma gestão socialista, sim, uma gestão para todos, uma gestão que inclui uma gestão humanizada. Vote 50, Kátia Trindade, aqui em Itapecerica da Serra. É isso mesmo. Muito obrigado, Kátia, parabéns pelo seu trabalho. Gente, quem mora e vota em Itapecerica tem candidato agora, Kátia Trindade. 50 tem a chapa de vereadores e vereadoras também, como tem também em Taboão da Serra. Só antes de passar para o Edmilton, o nosso vereador Celso Genazzi está numa outra atividade com os servidores municipais, numa live importante, e ele ficou se acabar lá, ele passar no final, acho que não vai dar tempo. Então, ele deixou um abraço aqui para vocês, também está dando todo o apoio às candidaturas de vocês aqui da Grande São Paulo. E ele é o nosso candidato aqui em São Paulo à reeleição, porque ele já é vereador, então nós estamos jogando peso na candidatura para ele continuar a nossa luta na Câmara Municipal, tá? Sobretudo em defesa da educação pública, do magistério, da cultura, enfim, de tantas outras lutas. Professor Edmilson. Genazzi, eu agradeço também pelo convite. Eu acho que queria também parabenizar a sua luta na LESP. Acho que é o deputado que mais tem representado, tenho certeza que é o deputado que mais tem representado nós, enquanto servidores públicos, é o deputado que mais faz enfrentamento ao tucanato, o Bolsodória e aquele tucanato lá da LESP. Também acho que devemos agradecer ao nosso vereador Celso Genazzi, que tem feito em tão pouco tempo um excelente trabalho na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Acho que parabéns, muitos colegas da educação também que elogiaram o trabalho do Celso Genazzi. Então, parabéns aos dois pelo trabalho. Mas não poderia dividir aqui, sem deixar de parabenizar essas duas companheiras guerreiras, né, por estar nessa empreitada, nesse desafio nas suas cidades. Itapecerica da Serra
em Taboão. Não é fácil, companheiras, por serem mulheres. Vivemos ainda num país onde o machismo, a xenofobia, o preconceito impera nesse país. Principalmente, isso se acelerou-se agora com a eleição do Bolsonaro e do maldito Bolsonaro lá em Brasília. Então, a violência doméstica, o feminicídio, o ódio, isso está se generalizando no país. Mas nós vamos dar uma batalha no nosso município, nas nossas cidades, com nossos vereadores, que vamos eleger bastante vereadores ali em São Paulo, vamos eleger bastante prefeitura de combater esse ódio, essa xenofobia, combater o nepotismo que tem em Franco da Rocha, combater a desigualdade social, abrir as prefeituras para pagar uma verdadeira vida social à população. Franco da Rocha é uma cidade que tem 75 anos, e quem governa a cidade governa para os ricos do comércio do centro. Os bairros aqui são abandonados, o serviço público abandonado, os servidores públicos nunca foram tão maltratados, tão abandonados como na gestão do PT. Foi por esses motivos que nós aceitamos o desafio de se candidatar, a elaborar um programa com 90 propostas políticas para mudar Franco da Rocha. Educar e transformar Franco da Rocha é com as candidaturas socialistas do professor Edmilson Betânia e nossos candidatos a vereadores e a vereadora Franco da Rocha. Por isso, nós queremos aqui, mais uma vez, dizer 15 de novembro é 50 na cabeça, 50 que é o professor Edmilson, 50 para os vereadores aqui. Um abraço, Genase, um abraço, companheiras, e deixo o meu abraço para o companheiro Celso, que não está presente nessa live. Muito obrigado, professor Edmilson Costa, nosso candidato em Franco da Rocha. Agora nós temos candidato. Agora tem uma chapa também de vereadores, de vereadoras. Todo o nosso apoio a você, Edmilson, a Najara, a Kátia. Muito obrigado pela participação. Um abraço para vocês. Vamos seguir na campanha aí, não só pedindo voto, mas pedindo empenho também, o engajamento. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Najara. Obrigada. Obrigada, Celso. Bom descanso para vocês. Até amanhã. Muito obrigada. Tchau, obrigada tchau. a todos que estiveram com a gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.